Uningá, que o futuro é aqui. Olá, bom dia para você que se liga pelas redes da Uningá. Estamos aqui mais um sábado de manhã para esse nosso encontro tão fraterno em que discutimos esses temas transversais que ajudam no seu conhecimento e que chega para você muito conteúdo, entretenimento também nas manhãs de sábado aqui pelas redes da Uningá. Então, você sempre é o nosso convidado, a nossa convidada especial que nos acompanha para trabalharmos e discutirmos e desenvolvermos tanta coisa boa aqui nas redes da Uningá. Então, louvado seja Deus por esse encontro, e os nossos encontros dos nossos cafés sempre tendem a voltar um pouquinho para uma discussão a respeito da espiritualidade. Vocês que são fiéis e que nos acompanham sempre, viram que nas últimas vezes nós abrimos um pouquinho o leque e tratamos sobre temas como ensino, como o PIESC, que é próprio aqui da instituição, mas hoje o tema é muito interessante e vai ajudar você, vai beneficiar você, porque hoje nós vamos falar um pouquinho sobre espiritualidade, de modo especial, espiritualidade na formação dos profissionais da área da saúde. Então, para que a gente consiga promover essa discussão, essa conversa, esse bate-papo, nós temos aqui hoje profissionais da área da saúde que nos ajudarão nessa conversa, nesse diálogo aqui pela manhã. Prepare o seu café, já fez o seu cafezinho gostoso, nós estamos aqui com o nosso chafé logo cedo, e que bom para nos encontrarmos e nos aquecermos neste sábado aqui pelas redes da Uningá. Então nós recebemos hoje a professora Lidiane, que é a coordenadora do curso de fonoaudiologia aqui do Centro Universitário Ingá. Professora, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, professor Eduardo, obrigada pelo convite, bom dia a todos, os nossos alunos, professores, colaboradores, comunidade externa. É um prazer estar aqui. E nós temos também o Dr. Ricardo Demarche, que é cardiologista e também trabalhou aqui na Uningá há bastante tempo, se doou bastante. Professor, bom dia. Bom dia a todos, bom dia professor Eduardo, bom dia professora, bom dia Luiz, bom dia pessoal todo, bom dia comunidade. Então a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre espiritualidade e a sua importância na formação dos profissionais de saúde. E a gente se coloca aqui à disposição para tentar responder um pouquinho, tentar esclarecer um pouquinho e mostrar um pouquinho da nossa visão enquanto profissional da saúde, também ligado à academia. Muito bem. E o nosso cantor, que por sinal também é da área da saúde, é o coordenador do curso de fisioterapia aqui do Centro Universitário Ingá, professor Luiz Fernando, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia para você que está aí, bom dia a todos, bom dia doutor, bom dia Lidiane, bom dia Eduardo. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje, nessa manhã maravilhosa, para falar um pouquinho sobre algo tão importante que é, de fato, essa espiritualidade, né? Essa vivência naquilo que é o cuidado ao ser humano. Então, vai ser uma manhã extremamente especial e eu fico muito feliz de poder fazer parte, mais uma vez, desse projeto magnífico. Muito bem, então amanhã só está começando e temos bastante coisa para conversar hoje aqui. Então vamos abrir esse nosso encontro de hoje com a bela voz e uma bela canção do professor Luiz Fernando, que sempre nos abrilhanta nas manhãs de sábado aqui nas redes da Uningá. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui.
fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Bom dia, que bom essa bela canção para começar aí o nosso dia. E você que está nos acompanhando, deixa o seu like, curte esse nosso vídeo, esse nosso programa de todo sábado e comente de onde você está nos assistindo, se é de algum polo, se você é aluno, se você é professor, se você é colaborador do Centro Universitário Ingá, coloque aqui o seu nome e lembrando, deixe sempre dicas de temas para que a gente possa trabalhar nos próximos encontros aqui para vocês, para beneficiá-los nesse processo do ensino e de aprendizagem. E hoje o nosso tema é sobre a espiritualidade na formação dos profissionais da área da saúde. Então, gostaria de começar perguntando para o Dr. Ricardo, doutor, o senhor é médico já há bastante tempo, ciência e religião podem caminhar juntos? Ciência e religião caminham juntos, né? Muitas vezes as pessoas esquecem, né? Um dos precursores do processo científico foi um monge, né? A gente tem as leis genéticas que foram elaboradas por Mendel, né? Que era um monge. Então a fé e a ciência, elas estão sempre juntas. Nem sempre a gente consegue, do ponto de vista científico, né, ter uma justificativa para tudo. Mas a fé nos leva a seguir em frente e a fé nos leva a buscar sempre novos caminhos e buscar novas situações para que a gente possa estar ajudando o próximo, ajudar as pessoas que nos buscam. Assim, curar, a gente não cura quase nunca, ou cura muito pouco, mas a gente dá esperança para os nossos pacientes. Então, a fé, ela está associada a essa ajuda, a esse suporte, a essa esperança que a gente leva para o paciente. Então eu acredito que sem a fé a gente não consegue ir muito longe do ponto de vista científico do cuidado com o próximo. E no meu modo de ver, isso é extremamente importante na formação, né, do profissional de saúde. Assim, não faz muito tempo que nós tivemos uma encíclica publicada pelo Papa, escrita pelo Papa João Paulo II, que dizia sobre a fé e a razão, que são linhas paralelas, que caminham juntas, que estão lado a lado e que uma ajuda a outra na sua direção. Então, é bonito quando a própria instituição, no caso a igreja, reconhece que a ciência é importante e sabendo, né, de profissionais como vocês também, que prezam pela ciência, que acreditam na ciência, que doam a vida por isso também, mas que trazem a dimensão da espiritualidade e, sem dúvida, isso ajuda muito, né? Como dizer de cura, né? É algo muito complexo, né? Dizer, olha, encontramos a cura. Louvado seja Deus que a ciência progride, mas é preciso cultivar a espiritualidade, né, doutor?
Sim, e outro aspecto que eu vejo que é muito importante e que a gente não trabalha isso muito na escola, que é o aspecto da morte, né? O aspecto do morrer. E que o ser humano, o homem, como dizia Heidegger, né? O homem é o ser para a morte. Então, muitas vezes a gente dentro da academia, dentro da escola, a gente pensa que nós vamos conseguir levar sempre a cura, mas não é isso. A gente precisa dar esse suporte, esse apoio, porque as pessoas vão caminhar muitas vezes com a doença e com a morte, né? A gente brinca e fala isso meio brincando, mas é a verdade, né? Nós nascemos e a gente pensa que a vida talvez seja um romance. A vida não é um romance. A vida, ela é de luta, de batalha, de doença, de superação, de resiliência. E para que a gente consiga desenvolver tudo isso no caminhar da formação profissional, é preciso que a gente tenha espiritualidade, né? É preciso que a gente tenha fé em algo que é, né, superior a nós, né? E no meu modo de ver, Deus está acima da ciência, Deus está acima da fé. Deus é muito além disso tudo, mas é o que nos ampara. Então essa nostalgia que a gente sente por Deus, essa saudade que a gente tem dele, nós vamos um dia ao encontro dele, mas essa nostalgia é o que nos sustenta e muitas vezes é só essa sustentação que Deus nos dá é que a gente consegue superar toda a dor e sofrimento que a gente encontra no trabalho, no dia a dia, na profissão, porque os profissionais de saúde têm muito sofrimento, assim, principalmente quando o profissional tem empatia pela pessoa que o busca, né? É muita dor, é muito sofrimento. Então eu falo, é uma profissão que é difícil, é a profissão médica. Ninguém fala isso também quando a gente escolhe ser médico, né? É dor, é sofrimento, é muita resignação, é muito estudo, e isso não se encerra no dia da morte só, né? Para nós também. Uma das coisas importantes, acho que o doutor trouxe, né? O Ricardo falou sobre fé, né? Quando a gente fala sobre espiritualidade, a gente fala sobre fé. E enquanto o doutor comentava aqui, me veio uma palavra muito forte na cabeça, que a gente às vezes olha para a fé como fruto, né? No pé, né? Mas na verdade, a gente precisa entender a fé como o adubo, né? Como o substrato que dá a condição de você buscar o resultado. E nós, enquanto profissionais da área da saúde, né, o próprio doente que por muitas vezes nos procura com uma queixa, com uma dor, com uma alteração, ele entende a fé como fruto, né, como resultado. E na verdade ela é de fato esse substrato, né? E nós, enquanto profissionais da área da saúde, nós vivemos esse substrato todos os dias, alimentando a oportunidade de, por meio de tudo que a gente tem de recurso, contribuir para que esse fruto, então, que por meio da fé pode acontecer, que é o restabelecimento da saúde, que é a condição humana na sua dignidade, de sobreviver, ou mesmo de morrer, né? Então, só complementando um pouco da fala, doutor, no sentido de que tudo vai da maneira como a gente realmente entende a fé sob forma de condição, de continuar se desenvolvendo e crescendo. Sim, sem dúvida, tá na base, né? Tá na base. Ela ajuda no crescimento, no desenvolvimento e, quem sabe, até encontrar curas, né? Curas do espírito, curas do corpo, né? Quantas doenças ou quantas pessoas já foram curadas e a ciência não teve explicações para isso, né? Então, de fato, quando está na raiz, ajuda bastante. E, doutora Lidiane, na sua visão, quais os benefícios da espiritualidade na formação, seja dos profissionais da área da saúde, evidente, mas também dos pacientes que buscam pela espiritualidade? Enquanto os professores comentavam, né, sobre a importância da espiritualidade no restabelecimento da saúde, me lembrava de uma aluna que sempre ela falava, né, professora, hoje eu rezei por esse paciente, então eu vou atendê-lo, mas eu rezei e ele vai ficar bom, vai dar tudo certo. E realmente aquele paciente evoluía de uma forma que
claro que, né, tinha todo o empenho da aluna em buscar as estratégias necessárias para o atendimento do aluno, mas a crença, né, a fé dela de que o tratamento seria, sim, efetivo, era muito bacana, assim, e trazia resultados positivos, né. E aí também me lembrava da época que eu era aluna, né, do curso de fonoaudiologia aqui da Uningá, inclusive, que eu tinha a oportunidade de participar de grupo de oração, né, dentro da faculdade, das missas também, e o quanto isso alimentava a minha esperança, né, a minha fé, a esperança de que, sim, aqueles pacientes poderiam melhorar, né, e até, assim, lutar pela perseverança no atendimento, né, para aquele paciente que tinha perdido já algumas vezes a esperança de melhoras, mas lutar com ele, né, também, em busca de melhores resultados. Então eu vivi experiências bem bacanas, assim, tanto do lado do discente quanto do lado do docente em relação à espiritualidade, o quanto isso nos fortalece, né, nos dá ânimo para buscar novas metodologias de atuação, para estudar mais, né, para se dedicar mesmo ao outro, né, como se fosse, né, para nós mesmos, né? Eu sempre digo para os alunos que é interessante que nós atendamos os nossos pacientes como nós gostaríamos de ser atendidos, né? Como os nossos familiares devem ser atendidos. É exatamente isso. E vocês que trabalham com a área da saúde, né, lidam com muito sofrimento, realmente, o tempo todo, né? Com muita tristeza, com percas, com sofrimentos que são limites da vida humana. E aí é por isso que essa busca pela espiritualidade ajuda no cuidado com o paciente, doutor, quando o profissional se alimenta da espiritualidade na sua avaliação, na sua reflexão, ajuda no cuidado? Sim, ajuda muito, porque a gente pode saber muito de farmacologia, a gente pode saber muito de anatomia, a gente pode saber muito de patologia, enfim, a gente pode ter o conhecimento científico, mas chega um momento em que ele não é o suficiente e você não vai conseguir ir além, né, desse conhecimento. Esse conhecimento não vai fazer uma mudança no curso daquela situação. Então, a espiritualidade, ela vai nos ajudar em que sentido? Em dar suporte para esse paciente, em ouvir esse paciente, em aliviar, né, o sofrimento desse paciente. Então, algumas coisas que a gente às vezes lembra um pouco assim de algumas histórias, né? Eu tive um amigo que ele era veterinário porque ele acabou falecendo, teve um quadro infeccioso grave e ele acabou morrendo precocemente. Mas ele era uma pessoa assim, diferente, né? Um cara que era com muita espiritualidade. E ele me falou um dia assim, a gente conversando e ele falando assim, ó, quantos cardiologistas vocês são? E aí falando um pouco do lado da espiritualidade, né, na profissão. Aí eu falei para ele, nós somos hoje em 40 cardiologistas, e como é que é o nível de conhecimento de vocês e tal, entre um e outro? Eu falei, olha, todos têm um bom nível técnico, um bom nível de atendimento, todo mundo tem um conhecimento científico bom, todo mundo estuda e tal, procura se manter atualizado. Aí ele falou um negócio interessante, ele falou assim, olha, Ricardo, mas sabe o que diferencia um do outro? É a quantidade de amor que cada um de vocês coloca no dia a dia. Então isso vai fazer com que quem coloca mais amor acaba se destacando de uma maneira, para os pacientes, de uma maneira positiva. Porque nem sempre você vai conseguir tratar, nem sempre você vai conseguir resolver o problema dele, mas o paciente sabe quando você coloca amor naquilo que você está fazendo, ele tem essa percepção. E isso, para quem é o paciente, faz toda a diferença. Ah, sem dúvida. Mesmo que seja para encaminhar o paciente para outro colega, né? Mas aquele acolhimento faz muita diferença, né? Isso já aconteceu comigo também, onde o caso eu avaliei e não foi, né? Não era da minha área, mas encaminhei para um colega. E aí a família, por muito tempo, me agradeceu por isso, né? Porque naquele momento eu a acolhi, mesmo não tendo podido dar continuidade, né? Nos atendimentos, mas esse acolhimento foi muito importante. Muito bem, veja aí quanta coisa boa já estamos conversando aqui nessa manhã. E você, deixa o seu comentário aí. Você acha que é importante ter espiritualidade nas coisas que você faz, nas escolhas que você
decide para a sua vida, na sua profissão. Afinal, qual é a sua profissão? Todos nós escolhemos algo que nos agrada e colocamos espiritualidade em tudo isso, colocamos amor em tudo isso, fazemos com dedicação. Então, comenta aí, deixa o seu comentário para a gente ir acompanhando como é que você vai reagindo a esse nosso debate deste sábado de manhã. Vamos de mais uma canção para aliviar o nosso espírito, já que estamos falando de espiritualidade, professor Fernando. Vamos lá. Até aqui, derramar meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume. Mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que eu tenho, recebe o meu nada, me faz a morada, habita em mim, me pega no colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Até aqui, derramar o meu passado em ti. Meus pés caminhavam por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume. Mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que eu tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega no colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. E a minha essência é exalar teu cheiro. Bom dia para você que está ligado conosco, de onde você está nos acompanhando. Deixe o seu comentário aqui neste vídeo para que a gente consiga conversar com você, chegar até você com mais facilidade. Então, não se esqueça de curtir, de compartilhar e também de deixar o seu comentário, porque para nós é muito importante para continuar produzindo
esse conteúdo tão bom nestes sábados pela manhã. E hoje o nosso tema é espiritualidade na formação dos profissionais da área da saúde. Já falamos bastante o quanto a espiritualidade beneficia, seja no cuidado com os outros, seja também nos processos de recuperação. E eu gostaria de perguntar para a professora Lidiane, professora, como a gente pode falar de Deus, de espiritualidade para os alunos em um estado cada vez mais laico, em um mundo às vezes que tem aberto mão um pouco da espiritualidade, de Deus? Como é que a gente pode falar sobre esse assunto nessas realidades tão adversas que existem hoje? Bom, professor Eduardo, nós não temos, né, hoje, no curso de fonoaudiologia, por exemplo, uma disciplina, né, que trate de espiritualidade. Mas o que já aconteceu algumas vezes após a minha aula são alunos que me buscam para conversar, né, para falar de alguma questão que está prejudicando os estudos, normalmente nesse sentido. E aí, naquele momento, eu acho que é possível trabalhar essa espiritualidade, né, acolhendo esses alunos, né, revendo algumas questões, né, ouvindo esse aluno. Então, já tive a oportunidade de passar por isso, né, em alguns cursos aqui da instituição. E também, né, aqui na Uningá nós temos algumas atividades que nós convidamos, né, os alunos a participarem. As missas, os grupos de oração que existem aqui, né? E além desses momentos, eu acho que é possível, né, aplicar a espiritualidade no acolhimento do aluno durante as aulas também, né? Eu penso que a espiritualidade ela vai além, né, de um momento só para isso, que são esses momentos que eu especifiquei aqui. Mas quando, por exemplo, um aluno relata que não está compreendendo determinado conteúdo, né, quando a gente tira um tempinho para rever esse conteúdo com o aluno, né, pensa nas necessidades desse aluno, necessidades especiais muitas vezes, né, nós temos aqui o Núcleo de Inclusão e Acessibilidade, que tenta dar ferramentas para os alunos também explanarem, né, responderem ali aquele conteúdo. Então eu penso que quando a gente dá oportunidade para o outro, né, expor as suas necessidades, eu acho que também é uma forma de vivência da espiritualidade, né? Então são várias possibilidades, né, que nós professores temos de atuar dentro de uma sala de aula, né, tanto fazendo convites quanto acolhendo esses alunos em suas necessidades, tanto pedagógicas, né, quanto emocionais, muitas vezes, né. Agora a pandemia nós percebemos que isso foi muito acentuado, né, por muitas vezes perda de entes queridos, né. Então os alunos nos procuram muito, né, para conversar um pouco, até fora da sala de aula, né. Então acredito Sim. que sejam esses momentos. E eu penso que nós, professores, né, acho que responsáveis por formar opinião, né, responsáveis por gerar a transmissão do conhecimento, é fundamental que a gente transmita esse tipo de sentimento, muito mais do que às vezes pela própria fala, que é fundamental e é importante, mas como a professora Lidiane colocou, pelo comportamento, né? Conversava com meus alunos esses dias sobre o sentido do amar, né? E o amar sob forma de comportamento, né? O quanto eu exercito o meu amor sem mesmo falar sobre ele, mas me comportando para com ele, né? Então, amando o outro sobre as suas diferenças, sobre as suas dificuldades, mas acima de tudo sobre o respeito, né? Então eu acho que isso é muito importante, né? O nosso papel aqui, além de professores, é de fato, né? Como diz a professora Maria Dalva, nossa diretora da instituição, acima de tudo, ser um educador, né? Então acho que esse exercício no comportamento de fato demonstra o amor pela profissão, o amor pela docência, o amor pela instituição e tudo aquilo que a gente se propõe a fazer no dia a dia como profissional e como docente, enfim. Professor, se você me Por permite, favor. só para ilustrar essa fala do professor Luiz, né, que é coordenador do curso de fisioterapia aqui, isso que ele acabou de falar, eu pude visualizar um dia, né, acho que eu comentei com você, Luiz,
que tinha um paciente, né, lá na porta da clínica de físio, cadeirante, e aí eu passei do outro lado da rua aqui subindo, né, na Uningá, e vi o professor Luiz agachado lá conversando né, para fora da clínica ali, conversando com o paciente. Eu falei, meu Deus, isso não é obrigação do professor, do coordenador de curso, do supervisor de estágio, mas ele estava ali, né, acolhendo o paciente ali, e eu vi, não dava para ouvir o que eles conversavam, mas de longe eu falei, nossa, que bacana esse acolhimento, esse agachar, olhar nos olhos, né, Luiz? Eu achei que isso foi exatamente o que você disse agora, né? Eu acho que esse acolher, este demonstrar afeto, né, pelo outro, preocupação pelo outro. Então, vocês sabem o que significa a palavra clínico? Porque a gente fala assim, aquilo lá é médico clínico, né? Sabe de onde vem a palavra clínico? Eu não sei. Não, doutor. Clínico Nos vem do grego, tá? Que é aquele que se inclina. Olha Aquele aí. que se inclina. Então vem bem ao encontro do que você executou, né? E aí, quando a gente faz essa correlação, eu sempre pergunto para os alunos se alguém sabe qual que é o significado do ser clínico, né? De ser do que é medicina, do que é médico e do que é ser clínico. Então, esse se colocar a serviço do outro, se inclinar pelo outro. E eu explico para eles que nos tempos de Cristo, que Cristo daí é a própria imagem, né, desse se colocar a serviço do outro. O trabalho médico era executado pelos escravos, né? São Lucas, ele foi adotado por uma pessoa que tinha muitas posses, mas ele era um escravo e ele aprendeu a medicina, né, a exercer a medicina, e aí um dos papéis que o escravo tinha quando o mestre chegava era de se ajoelhar para lavar os pés e lavar as mãos. Então a gente tem isso na cerimônia do lava-pés, quando o próprio Cristo se coloca, né, na posição de se inclinar para se colocar no serviço do outro. Que é isso que o profissional de saúde ele precisa ter dentro dele, né? E eu digo para eles assim também, que a palavra medicina significa encontrar ou fazer aquilo que é certo, o caminho certo, né? Então, você procurar fazer o melhor pelo paciente, fazer o melhor pela pessoa que te busca e estar sempre a serviço dela, né? Lembrando que são as mais variadas situações, né? No cadeirante, num pronto-socorro, num pronto atendimento, alguém que está sujo, que está precisando, mas que está procurando ajuda. E que eu acho que é um papel fundamental nosso, né? Dar o exemplo, né? Mas demonstrar para os alunos. E a gente dentro da minha área, que é a cardiologia, a gente já há algum tempo já tem dentro da própria Sociedade Brasileira de Cardiologia o departamento de espiritualidade. Olha que legal. Né? E o departamento de espiritualidade porque junta a ciência, inclusive com ensaios clínicos randomizados, então faz comparação de grupos de pessoas que fazem oração, que não fazem oração, né? Que tem uma espiritualidade maior, que acreditam em Deus, que não acreditam em Deus, então fazem esses estudos e tenta, né, dentro daquilo que é o possível, né, colocar isso dentro dos hospitais, porque é muito importante também que os religiosos, né, das diferentes denominações também estejam presentes para levar esse alívio para as pessoas. Isso traz diferença no tratamento e na recuperação também. Né? Então, os alunos precisam aprender. Aquelas visitas pastorais que os padres ou que pastores os padres fazem, né? Porque quando a pessoa ela está em oração, determinadas áreas dos cérebros elas são ativadas. Né? Então isso traz um benefício, e isso é comprovado do ponto de vista de exames, de imagem, né? Que existe uma maior irrigação, tudo que é semelhante à ação de algumas medicações, né? Drogas, né? Medicações que são as drogas utilizadas para o tratamento de algumas doenças. Então você veja como é importante, né, a questão da espiritualidade no dia a dia, tanto do aluno quanto do paciente também. Né? Bom, eu sou professor aqui na instituição, mas sou padre também, né, e atuo como padre aqui na cidade de Maringá, e essas visitas que o senhor fala, sem dúvida, fazem muita diferença, porque quando a gente chega para visitar o paciente que está internado no hospital,
a sensação que ele nos passa é essa de que ele está aliviado, de que parece que ele encontrou uma figura que pudesse trazer algum alívio, né? Alguma esperança. Então, é impressionante. E eles querem, assim, por mais que sejam pessoas que não sejam muito ligadas à religião, quando se veem em situações limites, eles, quando a gente chega lá, é uma sensação de alegria que eles têm, não tem como explicar isso, porque dá para sentir o como faz a diferença mesmo. Então, eu já vivi também muitas situações de, né, no nosso caso a gente faz a unção com óleo sagrado, de pessoas ou que de fato se recuperaram e seguiram a sua vida, ou então pessoas que estavam assim no último instante da vida e que após a visita do padre eles conseguem, parece que, fazer a sua passagem. É uma coisa assim impressionante, né? Parece que ficam esperando esse momento de alívio, de esperança, de segurança. Então faz a diferença. O senhor está nos hospitais e, né? Isso é sem dúvida, né? E a gente falando de ensaio clínico, né? Tem alguns estudos que mostram que quem vai à igreja infarta menos. Olha aí, pessoal, vamos à igreja então. Tem umas coisas, algumas doenças que elas são diretamente relacionadas aos quadros de ansiedade, né? Sim. De depressão. Então, dentro da cardiologia nós temos uma patologia que é a síndrome do coração partido e que existe uma alteração cardíaca importante que é relacionada a um episódio de estresse, né? E a gente sabe que a pessoa que exerce a sua espiritualidade, que tem isso, ela consegue ter um controle emocional e um alívio das suas angústias de uma maneira mais equilibrada, né? Então, assim, não tem dúvida que isso modifica o desfecho, modifica a vida da pessoa, não tem... E assim, só uma história que eu me lembro, tinha uma paciente que ela já era idosa, né? E ela eventualmente vinha correndo porque tinha lá os episódios dela de angústia, de ansiedade. Aí um dia ela estava com o filho, e o filho já também idoso, né? E aí ele falou para mim assim: minha mãe tem muito medo de morrer, doutor Ricardo. Minha mãe tem muito medo de morrer. Eu perguntei para ela assim: mas por que a senhora tem medo de morrer, né? Qual que é o medo que a senhora tem? A senhora não crê em Deus? Ela falou para mim: claro que eu creio, doutor. Eu falei: o que é Deus para a senhora? Deus é tudo de bom, Deus é amor, Deus é alegria, Deus é onde eu vou, né, me encontrar bem. Eu falei: então, se Deus é tudo isso para a senhora e a senhora me diz que acredita em Deus, por que a senhora tem medo de morrer? Né? De encontrar. Qual o medo da senhora de se encontrar com Deus, então? Aí ela parou, ela ficou espantada, ela falou assim: nossa, doutor, eu nunca tinha pensado nisso. Sim. Bom, aí depois o filho me encontrou uns 2 meses depois e falou: doutor, o senhor sabe que depois daquela conversa minha mãe morreu e morreu tranquila, teve morreu morte paz, súbita, né? Em casa, Teve uma morte súbita em casa, ela tinha as doenças dela. Mas enfim, né? Quando isso acontece, que a pessoa tem essa compreensão, existe uma fluidez. Eu acho assim que, quer dizer, eu não acho, eu penso, né, que facilita o entendimento e simplifica, na verdade, simplifica tudo, né? Assim, é uma forma de esperança mesmo, né? Uma forma de confiança, porque fazer uma passagem, né, no caso da morte, para o desconhecido, dá medo, sem dúvida, em todos nós, né? Mas quando a gente acredita que é isso, né? Que existe um Deus que é amor, uma realidade que transcende esse mundo, uma realidade que não há sofrimento, que não há dor, que não há nada, então a gente se sente mais seguro daí, né? Então, nesse sentido... No início da nossa conversa, o Dr. Ricardo comentou sobre a importância de falar da morte, né? Da gente conversar sobre a morte. Não sobre a morte na sua figura emotiva, mas falar sobre a morte no seu contexto de processo, né? De ser um processo natural das coisas, né? E tive a oportunidade de, por muitos anos, estar dentro do hospital com os alunos, e nós conversávamos
já no momento em que eles chegavam no hospital para iniciar os seus estágios, né? Um dos primeiros assuntos que eu conversava com eles era exatamente isso, nós precisamos olhar aqui dentro do hospital a morte sobre uma outra ótica. E aí nós conversávamos sobre a tanatologia, né? Que é a ciência que estuda esse processo, que vivencia esse processo e que entende isso como algo que é uma passagem, né? Que é um resultado de um desenvolvimento que leva a um momento crucial, como qualquer coisa que a gente toma decisões no nosso dia a dia que nos levam a assumir responsabilidades, né? Então a morte ela tem esse caráter processual. E aí falando em profissionais da área da saúde, falando em acadêmicos da área da saúde, é fundamental que o acadêmico ele tenha essa ciência da tanatologia, né? Na sua vivência, no seu dia a dia, no entendimento daquilo que é o processo do cuidado, mas que por muitas vezes cuidar não é o sinal de salvar, né? Então, porque existe exatamente essa condição processual do viver e morrer, né? Então é muito legal essa discussão entre os alunos, porque eles começam a olhar a morte de um conceito não só emotivo, não só de separar, não só egocêntrico, né? Mas sim de algo que é como, quando eu tomo um remédio eu fico melhor, quando eu vivo eu estou, né, apto a passar, a seguir, né? Como a morte é um processo de segmento. Sim. E você que está nos acompanhando, como isso mexe em você, como isso toca em você, escreva aqui para nós para que a gente possa acompanhar como é que você pensa, como é que você avalia. E para a gente terminar esse bloco, esse nosso segundo bloco de conversa, eu gostaria de perguntar para a professora Lidiane, hoje existe assim carência dessa temática na formação dos profissionais da saúde? É pouco falado? Como é isso? E se existe algum tipo de carência, como é que a senhora avalia que a gente poderia crescer nisso, avançar nesse tema da espiritualidade, já que ele é importante para os profissionais que lidam com o sofrimento, com a dor, com a angústia, de levar esperança para as pessoas? Eu acho sim, professor Eduardo, que há uma carência, né, deste conteúdo na forma que a gente está falando aqui, né, como espiritualidade em si. Porém, nós temos várias oportunidades, né, como eu falei anteriormente, de trazer isso para os alunos no dia a dia, né, ensinando como acolher bem um paciente, né, como dar esperança, né, de uma nova possibilidade, né, e até mesmo de alimentar uma fé, né. Então isso nós podemos, no dia a dia, lidando com os alunos, né, ali na clínica, ou até mesmo nas aulas, instigá-los a viver, né, e mostrando também a importância do retorno disso para eles, né, o quanto isso, acolher bem um paciente, né, viver bem esse amor pelo outro, se dedicar ao máximo naquele paciente, né, que você está atendendo, faz bem para ele também, né. E aí, como eu citei aqui na instituição, nós temos algumas oportunidades para alimentar essa fé, né? Como a missa que acontece toda semana, nas terças-feiras. A capelania. A capelania, exatamente. Então, são oportunidades que o aluno tem, né? Para viver um pouco mais isso. E acho que é bem importante. Eu tenho relato de alguns alunos que aproveitaram da capelania, né? Tiveram o atendimento na capelania que se sentiram muito bem, né, após o atendimento, após a acolhida. Então, acho que é por aí. Sim, aqui a instituição, o Centro Universitário Ingá, oferece então a capelania universitária para atendimentos, sejam eles de cunho espirituais, mas também de temas muito diversos, que sempre acontecem às terças-feiras aqui no Centro Universitário Ingá, seja na parte da manhã, seja no período noturno. E para ter acesso a esses atendimentos, é bem simples, é só mandar um e-mail para capelania.naac@uningá.edu.br que você será respondido, agendaremos um horário para que você consiga conversar. E a professora Lidiane falava da missa, e eu cortei bem na hora que ela ia falar do horário da missa. Então, as missas também, sempre às terças-feiras, às 18h15, na nossa capela aqui do Centro Universitário Ingá, que são meios que nos ajudam a manter
a espiritualidade. Bom, vamos ouvir uma canção, professor, para a gente se sentir bem, continuar se sentindo bem nessa manhã, e aí a gente vai retornar e para a gente finalizar aqui o nosso bloco, a nossa conversa, para a mensagem final dos nossos convidados, para vocês que nos acompanham e também, principalmente para quem é da área da saúde. Vamos lá. Eu achava coisas que eu não acho mais. Cabia em roupas, sentimentos que já não me servem mais. O tempo corria, eu me sentia sempre um passo atrás. Na pressa em busca do que me traria paz. Preencher vazios, tornar sonhos reais. Mas o medo é sim meu inimigo de outros carnavais. Tudo muda até as estações, servem de esperança aos corações. O ontem passou e o amanhã ainda não é meu. Tudo que mudou me transformou no que hoje sou eu. O ontem passou e o amanhã ainda não é meu. Tudo que mudou me transformou no que hoje sou eu. Eu achei que nunca fosse superar a dor que é perder alguém e ter de continuar. Mas sou bem mais forte do que eu poderia imaginar. Pensei mais de 1 milhão de vezes em parar, em desistir de mim por não acreditar. E hoje eu sou o melhor motivo pra comemorar. Tudo muda até as estações, servem de esperança aos corações. O ontem passou e o amanhã ainda não é meu. Tudo que mudou me transformou no que hoje sou eu. O ontem passou e o amanhã ainda não é meu. Tudo que mudou me transformou no que hoje sou eu. E o presente é o presente que a vida me deu. Que gostoso, é bem confortável estarmos aqui, ouvirmos essa bela canção nessa manhã e toda essa discussão que nós tivemos sobre a espiritualidade, a importância da espiritualidade na formação do profissional da saúde, mas também para a vida, para as escolhas, para a nossa caminhada, tudo isso nos ajuda muito. E hoje nós temos aqui também o depoimento da professora Ângela, que é do curso de Educação Física aqui do Centro Universitário Ingá. Vamos ouvir o que a professora refletiu e nos ajudou um pouquinho sobre esse tema da importância da espiritualidade na vida. Vamos ouvir a professora. Olá, eu sou a professora Ângela e eu venho falar um pouquinho sobre espiritualidade, um tema tão discutido e tão importante na formação acadêmica, principalmente na formação dos profissionais da saúde. Para isso, eu gostaria de trazer algumas reflexões.
Primeiramente, sobre a palavra sofrimento, que, a meu ver, todas as vezes que eu penso e que eu reflito sobre a palavra sofrimento, eu acabo dando uma compreensão maior ou um sentido maior para o significado da humanização. Não só ao paciente, mas também às famílias e a todos os envolvidos e aos profissionais envolvidos nessa relação de doença e saúde. Portanto, é necessário pensar e repensar sempre o papel que a espiritualidade tem ou o papel que a espiritualidade ocupa na saúde e na doença. Isso porque a espiritualidade, ela tem que trazer ou ela tem que servir para criar sentimentos bons, sentimentos de empatia, de compaixão, de acolhimento ao profissional, ao doente, à família. Portanto, eu acredito que ter uma vida social, ter uma vida familiar, ter uma vida profissional não nos impede de ter uma vida espiritual. Até porque ter uma vida espiritual e desenvolver a nossa espiritualidade só tende a nos impulsionar a quê? Ao amor, à gratidão, ao perdão e à compaixão, tão necessários no mundo em que vivemos. Muito bem, então a espiritualidade, como a professora nos ajudou, ela faz parte desse processo da vida, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da dor. E eu gostaria de colocar já agora um segundo depoimento da professora Márcia, que também é professora aqui do Centro Universitário Ingá, e ela trabalha com diversas disciplinas da área da saúde, com diversos cursos, e além de uma atuação muito bonita que ela tem aí nas nossas missas, né, nos ajudando nesse processo. Então, vamos ouvir o que disse a professora Márcia sobre a importância da espiritualidade agora para os profissionais da área da saúde. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Márcia, sou professora de alguns cursos da área da saúde da Uningá e vim aqui hoje falar um pouquinho para vocês sobre como é para mim a importância da espiritualidade na formação aí do acadêmico da área da saúde. Bom, eu enxergo a vivência da espiritualidade como uma oportunidade de descobrir minhas virtudes, desenvolver quais são as minhas virtudes, enxergar também quais são os meus vícios, né, corrigi-los, controlá-los, para que assim eu possa ser melhor a cada dia. Mas é uma busca por ser melhor, não mais que os outros, mas melhor que a cada dia, né? Melhor que mim mesma a cada dia. E isso com o objetivo de doação, né? Então, viver um amor para o outro dentro da profissão. Então, a formação acadêmica fundada, né, numa espiritualidade faz com que a gente aprenda a sair de nós mesmos, né, e enxergarmos o outro dentro daquilo que ele precisa, né? Porque nessa formação acadêmica, né, da área da saúde, nós vamos nos deparar com indivíduos com diferentes necessidades, dificuldades, e cada um dentro da sua fragilidade precisa ser enxergado como um todo, né? Precisa ser visto com os olhos que Deus veria, né? Então, é uma grande proposta enxergar com os olhos de Deus, né? Então, a vivência da espiritualidade, para mim, possibilita isso, né? Que você desenvolva, né, esse olhar cristão, né? Esse olhar que vê o outro por inteiro como Deus veria. E assim, a gente consegue ajudá-lo naquilo que ele de fato precisa, consegue tocar seu coração, consegue trazer para ele aquilo que ele tem de fato necessidade, né? Um acalento, um conforto, né? Tranquilidade, paz, né? Então é um benefício mesmo essa vivência da espiritualidade dentro da nossa formação profissional. Ajuda com que a gente consiga aliar, né, o exercício profissional com a nossa missão aqui na Terra, que é amar a Deus na pessoa do nosso irmão que precisa.
né? Ou, para mim é isso, agradeço a oportunidade, um abraço a todos. Muito bem, então esses são os relatos, né, das professoras que também avaliam a importância da espiritualidade nesse processo. E a gente, né, termina essa roda de conversa e também esses depoimentos ouvindo agora um aluno que é do curso de medicina, que é o Moisés, e ele também apresenta agora a visão do aluno do como a espiritualidade é importante nesse processo da sua formação para se tornar um bom profissional da área da saúde. Vamos ouvir o Moisés. Olá pessoal, tudo bom? Me chamo Moisés, estou no último ano do curso de medicina aí da Uningá e eu fui convidado a falar um pouquinho sobre a importância da espiritualidade entre os alunos da área da saúde. Bom, eu acredito que a espiritualidade ela permite que nós, como estudantes da área da saúde, vejamos em cada ação um propósito de vida e uma missão que temos que cumprir em prol da vida dos outros. Ela faz com que a gente identifique os nossos valores pessoais como cristãos e através disso a gente consegue identificar através do olhar das pessoas um olhar mais solidário e fazer com que sejamos mais acolhedores a essas pessoas. Por ser da área da saúde, em algumas situações a gente lida com as pessoas muito fragilizadas, em situações de vulnerabilidade, e a espiritualidade ela vem como forma de refúgio, acalento e de paz, tanto para nós quanto para as pessoas que estamos cuidando, e isso faz toda a diferença. Bom, pessoal, brevemente é isso. Essa é a importância que a espiritualidade tem na minha vida e eu acredito que também tenha na vida de outras pessoas. Muito obrigado e até mais. Muito bem, então hoje nós colocamos esses depoimentos para nos ajudar aí um pouquinho a ampliar essa discussão e vermos juntos o quanto a espiritualidade nos ajuda no nosso processo de construção, de maturidade e também de escolhas da vida. E agora sim, para a gente encerrar então essa nossa roda de conversa, gostaria de pedir então para a doutora Lidiane, para o doutor Ricardo, deixarem uma mensagem para os profissionais da área da saúde que estão se formando como profissionais da área da saúde. Qual a mensagem que vocês deixam para eles, para que eles se tornem bons profissionais e tratem isso como uma vocação de fato que é? Então, qual é a mensagem que vocês deixam para os alunos, aqueles que se formam na área da saúde? Vamos começar com a professora Lidiane. Ok. Bom, eu acho que eu quero retomar uma fala minha mesmo anteriormente, onde eu disse que os alunos, né, nós preparamos os alunos para que eles pensem em oferecer o atendimento da forma com que eles gostariam de ser atendidos. Né? Então, quando nós pensamos em buscar um profissional da saúde ou profissional de outra área, nós queremos que ele tenha o conhecimento necessário, né, para que atenda a nossa necessidade e nos trate bem. Né? Então, era isso que eu gostaria de deixar, né? Que nós possamos atender o nosso paciente da mesma forma que nós gostaríamos de ser atendidos, né? Não como um atendimento qualquer, só mais um paciente, mas o paciente, o meu paciente daquele momento, né? Que merece toda a minha atenção e toda a minha dedicação. Muito bem, muito obrigado, professora Lidiane, pela sua presença nessa manhã aqui conosco, por nos ajudar nessa reflexão. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Doutor Ricardo, qual a sua mensagem para aqueles que se formam na área da saúde? Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite, né? Professor Eduardo, professor Luiz, né? Que fizeram para que a gente tivesse aqui nesse momento, né? De partilha, né? Na verdade, né? Com todos vocês. E gostaria de dizer para vocês que talvez aí o que vai trazer destaque para o profissional das próximas décadas seja justamente isso que a professora falou. Não é o TikTok, não é a rede social, mas é o acolhimento, é a escuta do seu paciente, da pessoa que busca, né, o seu contato. Então, eu vejo como fundamental a sociabilização e a espiritualidade, né, nesse contexto de atendimento e de trabalho.
que você tenha muita paz nas situações em que você não vai conseguir resolver, porque muitas vezes a gente não consegue raciocinar e pensar e trazer a cura para o paciente, mas que você possa estar junto com o paciente, amparando o paciente, amparando a família, né? E muitas vezes todo esse esforço, todo esse cansaço, não só físico, mas mental e também espiritual, você só vão conseguir o apoio do divino, o apoio de Deus. Então, procurem crescer no autoconhecimento, na autocrítica, porque a espiritualidade ela está diretamente relacionada a esse conhecimento de si mesmo, né, para poder suportar essas ausências, essas tardanças e esses sofrimentos do dia a dia, que é o da nossa profissão, da profissão médica, da profissão da área de saúde, porque muitas vezes isso é difícil a gente não conseguir ir além, saber que um dia tudo termina e quando terminar está bem tranquilo, porque quando terminar a gente vai de encontro com o nosso Criador, então ficar em paz consigo mesmo, né? Muito bem, muito obrigado, Dr. Ricardo, pela sua presença, por essa partilha que tivemos nessa manhã aqui no nosso café. Eu que agradeço. Muito bem, professor Luiz Fernando, você é coordenador do curso de fisioterapia aqui do Centro Universitário Ingá. Qual a sua mensagem para aqueles que se formam na área da saúde também? Acho que para aqueles que se formam, para aqueles que já estão formados, eu costumo dizer que se nós não recebermos, se a gente não estiver com o terreno muito bem preparado, pouco nós vamos conseguir contribuir com o outro, né? E que técnicos todos nós somos desde que bem treinados. E como o Dr. Ricardo colocou, a diferença está exatamente naquilo que é a sua empatia, aquilo que é a sua capacidade de enxergar no outro, né? E a sensibilidade de enxergar no outro a sua necessidade. Então que você possa, com muito ímpeto, com muito amor e também com muito esforço, né, buscar do alto, para que do alto possa vir também o auxílio àquele que precise, que está ao seu cuidado, né, e que às vezes o pouco que você faz com muito carinho é o que demais o paciente está precisando, né? Então que Deus abençoe você, sua vida, e que nunca é tarde para a gente mudar os nossos comportamentos, nunca é tarde para a gente se tornar profissionais novos, né, e aquele que efetivamente vai fazer a diferença para os pacientes, para a família, para a população e acho que para essa humanidade que tanto precisa de carinho e amor ao próximo, né? Muito bem, muito obrigado, professor Luiz Fernando. E nós encerramos então este nosso encontro nesta manhã de sábado. Que bom que você nos acompanhou, que bom que você ficou ligado. Divulgue esse conteúdo, compartilhe com seus colegas, faça com que esse conteúdo chegue, né, para outras pessoas, a tal ponto que possa ajudá-los e contribuir, seja com conhecimento e hoje, de modo especial, com a espiritualidade das pessoas a quem esse conteúdo chegará e atingirá. Então, muito obrigado pela sua presença, Deus te abençoe e no mês que vem nos encontramos novamente para mais uma conversa, para mais discussões, para levar o conhecimento até você. Um abraço e até o nosso próximo café. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo em verdade, pois somente tenho a ti, tu és a minha herança, te louvo em verdade.
pois somente tenho a ti. Tu és a minha herança, te louvo em verdade. Mesmo que me falte as palavras, mesmo que eu não saiba louvar, te louvo em verdade. Mesmo que me falte as palavras, ainda que eu não saiba louvar, te louvo em verdade. Pois somente tenho a ti, tu és a minha herança, te louvo em verdade. Pois somente tenho a ti, tu és a minha herança, te louvo em verdade.